Babilônia. Para quem é cristão, esse é um nome comum. Sempre que alguém fala na Babilônia, logo vem na cabeça Nabucodonosor, o rei mais perverso, talvez o mais perverso que tenha pisado no mundo. Quando pensamos nos dias de hoje, achamos que as práticas que eram feitas ali, motivo esse para aquela terra ser considerada maldita, ficaram no passado. Mas é aí que se engana. Muitas pessoas estão vendo assuntos, coisas sendo feitas, inclusive virando lei, que na verdade visam trazer todas aquelas práticas, colocá-las como comum e obrigatórias. São coisas, meus irmãos, de tão chatas, de tão repugnante, as pessoas nem sequer querem falar. E por conta disso, sai agora uma matéria que foi me enviada pelo nosso querido irmão Silvio Omar Ramos, fica um abraço forte para ele mais uma vez, e está aqui no G1, na Galileu. Carta escrita por jovem babilônico para a mãe há 3.800 mil anos viraliza. Documento do período do reinado de Hammurabi, que está exposto no Museu de Louvre, na França, mostra como o comportamento humano se manteve parecido através dos tempos. Matéria de 7/9/2023. Como você sabe, tudo que a mídia faz é com manipulação. Não é que o comportamento se manteve da mesma forma. Na verdade, a falta de respeito com os pais se equipara na história ao período da Babilônia. E eu estava vendo esses dias e fiquei chocado, né? Uma pessoa bastante influente aqui nas redes sociais e gravando uma live com o próprio pai e mandando ele tomar naquele lugar. Chama nomes com o pai, de brincadeira, de boa. Como vocês sabem, né? Chamando isso com o próprio pai. E o pior não é que ele trate assim o próprio pai, não é a educação que o pai tenha dado a ele seja essa, mas é as próprias pessoas que estão vendo isso acharem normal, acharem até bonitinho a forma como eles estão se tratando. Sem respeito, essa forma de falar, a Bíblia diz que é coisa do inimigo, é coisa do capeta. No inferno se fala assim. Mas para muitos cristãos, eles ignoram partes bíblicas e dizem que o inferno não existe, quando o próprio Cristo fala do abismo que existe ali, do lugar de sofrimento que está ali. Ele fala isso através das parábolas. Ah não, mas isso aí eu não levo em conta, porque eu gosto de escolher o que eu quero acreditar. Não é assim? Então veja só, uma carta de um estudante da Babilônia, endereçada à mãe dela por volta de 1792 a 1750 a.C., período do reinado de Hammurabi, viralizou no perfil do TikTok do criador de conteúdo educativo Mikael, onde acumula mais de 4.000 curtidas e 43.000 visualizações. Primeiro você vê que isso aqui é tendencioso, porque um vídeo com 43.000 visualizações não pode considerar-se que viralizou. Isso aí é uma média normal de views, não é nada viralizado. Então esse é o primeiro ponto. Por que dizem que viralizou se as curtidas não foram muitas, 4.000, e 43.000 visualizações é um bom vídeo, mas não é nada extravagante. Então não viralizou. A mídia coloca assim porque ela quer, né, que essa informação aqui, que para eles é uma grande vitória, entre na cabeça das pessoas. Vocês devem ter visto a forçação de barra, devem ter percebido que quando eles fazem filmes de época, eles colocam um comportamento atual em crianças e em pessoas que estão se passando ali em 1970, 1960, as pessoas não tinham aquele comportamento, as mulheres não falavam com os homens como eles colocam, as crianças não respondiam os pais como eles mostram, não era assim que eram as famílias daquelas épocas. Se tinha respeito, as pessoas almoçavam juntas, o chefe da casa era respeitado, a mãe a mesma coisa, mas eles não mostram assim. Se tinha uma coisa, e eu acredito que os que têm mais de 35 aqui também passaram por isso, eu sou um deles, se tinha uma coisa que deixava a gente feliz, se sentindo homem de verdade e orgulhoso, era quando a gente ajudava o nosso pai a mexer no carro ou fazer algum trabalho em casa ou no trabalho dele. Quando o pai chamava, meu filho, vem aqui me ajudar, pinta essa parede aqui comigo, faça isso, a gente se sentia como se tivesse ganhado uma Olimpíada. Aquilo ali era uma conquista para a pessoa. Era esse o sentimento dos filhos e dos pais daquelas épocas, né? Nós que somos mais velhos pegamos isso. Quem não lembra? Hoje não, né? A criançada vive em cima de uma cama cheia de preguiça, com DP, né? E nem liga para os pais. Mas a nossa época era desse jeito. Ou eu estou mentindo aqui? Só que essa matéria ela quer colocar justamente esse comportamento que era coisa da Babilônia. Lembre-se da música de Cazuza. Eu vejo um museu de grandes novidades, porque é isso.
coisas do passado que se perderam porque eram maléficas, porque o próprio Deus Criador nos ensinou que aquilo era errado e eliminou algumas dessas cidades justamente para que servisse de exemplo o quanto mal elas eram. E nós estamos fazendo o quê? Trazendo todos esses costumes de volta, meus irmãos. É isso. Então veja, começou com o TikTok, agora entra, né, a ciência. O documento divulgado pelo site ILFS Ciência, nessa quinta-feira, dia 7/9/2023, foi escrito pelo jovem Idensi para sua mãe Zinu e contém uma reclamação típica de adolescente, que poderia ter sido feita até nos dias de hoje, em um dilema fashion. O garoto se queixa de suas roupas e pede por novas. Eu acho engraçada a forma que eles se expressam aqui. Dilema fashion, meu irmão. Quem é que fala assim? Isso aqui é um dilema fashion. Que desgraça é um dilema fashion? Que é isso, meu irmão? Aí a mídia depois se irrita porque é que as pessoas preferem ver muito mais uma notícia dessa com um cara simples como eu falando do que com eles. Por isso é que eles querem prioridade, né? Por isso é que eles querem censura em cima da gente. Porque, meu irmão, se você bota a informação, um cara falando dilema fashion, o cara já fecha logo, não vou nem ver mais. O cara falou dilema fashion, meu irmão. Que droga é essa? Deixa eu continuar com a matéria. O TikTok destaca um trecho da carta ironizando sua importância. Relaxa, é só uma carta de um estudante de escola para sua mãe, na antiga Mesopotâmia, diz a legenda do próprio vídeo, em seguida acompanhada de uma música teatral. Então a mídia adorou que esse TikTok, já imagina o que é que esse TikTok deve fazer lá no conteúdo dele, né? Segundo a tradução fornecida pela Faculdade de Estudos Orientais e Africanos da Universidade de Londres, na Inglaterra, o texto original tem um início cuidadoso com o estudante falando com a mãe de modo educado. Antes de eu falar aqui o que ele falou, eu quero que vocês prestem atenção aqui, né? Ao mesmo tempo que eles falam de TikTok, que todo mundo sabe que é uma coisa fútil, ali se vai para perder tempo, é diferente de uma plataforma como o YouTube, onde você realmente começa a pensar sobre as coisas, pelo menos em uma parte dos criadores de conteúdo. No TikTok não, você enche a sua cabeça de nada. Então, como todo mundo sabe disso, aí eles colocam embaixo, não, mas foi uma faculdade em Londres, né, que fez a tradução. Ao mesmo tempo que coloca ali o TikTok, ao mesmo tempo vem ali como se fosse dando um visto, né, de importância, falando que foi também de uma faculdade. Entendeu? Isso aqui é jogada que a mídia faz quando eles querem que você dê credibilidade ao que eles estão falando. Então, segundo essa tradução fornecida pela Faculdade de Estudos, olha para isso, Estudos Orientais e Africanos da Universidade de Londres, na Inglaterra, está escrito o seguinte: diga à senhora Zinu a seguinte mensagem. Diz a carta que os deuses Samas, Maduk e Ilabrat mantenham você sempre com boa saúde por minha causa. Após deixar as formalidades de lado, engraçado aqui também que eles pulam esse trecho, né? Talvez tivesse algum trecho ali que não seja interessante falar. O adolescente começa suas reclamações. As roupas dos cavaleiros melhoram a cada ano. Você reduz minhas roupas de ano para ano. Ele diz: você ficou rica reduzindo e reduzindo minha roupa. Alfineta, enquanto a lã é consumida como pão em nossa casa, você reduziu minhas roupas. Em seguida, o jovem compara a situação dele com a de um colega, o filho de Haddad, cujo pai é funcionário do meu pai e está usando 2 roupas novas. Você continua se preocupando com minha única peça de roupa, argumenta. Por fim, o adolescente sinaliza sua reclamação de modo dramático. Enquanto você me deu à luz, a mãe dele o adotou. E embora a mãe dele o ame, você não me ama, afirma, né? Isso aqui pra grande mídia, né? Tá aí as imagens, você tá vendo as imagens reais, né? Eles traduziram. E aí eles colocam, diante dessa queixa espirituosa do jovem estudante, TikTok observou em um comentário em seu vídeo: nós não mudamos como pensamos que havíamos mudado, né? Então a pessoa, né, assistiu esse TikTok e ela já entendeu a mensagem. Ela entendeu exatamente como a mídia queria que eles entendessem. Então o cara digitou aqui, ó, né, comentou lá no vídeo do TikTok: nós não mudamos como pensamos que havíamos mudado. Na verdade nós mudamos sim, nós conquistamos grandes coisas no passado. Veja que a maioria dos avanços tecnológicos, científicos e tudo, elas aconteceram justamente nas décadas passadas. Agora parece que o negócio está meio paralisado, apesar de todos os avanços, porque é aquela coisa, você inventa um processador agora, para você inventar um mais moderno que ele, fica mais fácil, porque você tem, de fato, ali mais recursos do que antes o primeiro cara que fez tinha, né? Então a tendência é que as coisas vão melhorando cada vez mais e mais, de uma forma muito mais avançada. Mas você vê que justamente por essa preguiça, por essa falta de amor ao próximo e tudo que tem aparecido aí, né, graças a principalmente às ideologias de esquerda, nós temos perdido muitas e muitas coisas. Deveríamos, se você pegar os filmes mesmo
de 80 por ali, né, como De Volta para o Futuro e tantos filmes futurísticos que saíram, O Exterminador do Futuro, por exemplo, você vê que eles esperavam que em 2020, né, 2022, 2021, né, nós também fizemos uma análise de outro filme aqui, sempre o mundo estaria muito mais tecnológico do que está agora, né, porque eles faziam os cálculos de acordo com o que eles estavam tendo de evolução naquela época. Então, se mantesse do jeito que ia, né, os carros voadores já estavam aí. Mas por que houve essa regressão? Justamente por conta disso. A célula fundamental da sociedade, meus irmãos, é a família. Não é à toa que os comunistas querem justamente nisso. Querem tirar as autoridades dos pais e passarem para o Estado. O Brasil já é um país com um pezão grande dentro do comunismo. Você vê que cada vez mais ele se impõe mais na educação que você deve dar ao seu filho. As escolas agora começam a ensinar coisas que você não quer que sejam ensinadas a seu filho. E o resultado você está vendo aqui. Um jovem que vivia na cidade perversa da Babilônia, né, tinha uma maneira de pensar e falar com seus pais muito parecida com a atual, porque o respeito e os bons costumes que se tinham estão sendo perdidos. E a mídia faz isso aqui. Eles fazem exatamente isso aqui. Colocam a parte da história que convém a eles. As partes das evoluções, se eles acharem uma plaqueta dessa, um documento desse, dizendo quanto era perverso antes do cristianismo, né, e depois que conheceram a Deus eles mudaram, eles não vão mostrar para vocês. Eles vão intocar lá, não, tem que ficar intocado aqui porque é muito precioso esse documento, não vai nem te dizer o que é. Vai ficar fora do seu alcance. Porque, meus irmãos, você está vendo acontecendo agora, né, coisas que nós vimos acontecer, processos judiciais, inclusive, que a gente acompanhou, agora está sendo dito o quê? Que não são válidos, que as provas não foram encontradas da forma correta, que quem julgou não devia ter julgado, e etc, etc, e com isso estão reescrevendo a história. Nós brasileiros temos exemplos concretos agora para acompanhar. Os despertos já sabiam disso há muito tempo. Enfim, meus irmãos, eu vou encerrar por aqui. Agora só faltam 2 dias, né, para finalmente nós conhecermos o novo dono da Christine, né? Para participar, basta você comprar um dos nossos produtos, ajudar o canal a continuar aqui no ar. Tem um audiobook com toda a história do carro, tem o e-book, que é até mais em conta, né, se você for comprar. E você vai se divertir sabendo da história, vai ficar informado, né? Faz parte de fato da nossa história. E de quebra ainda participa gratuitamente após adquirir um dos produtos, a participar do sorteio do carro, que vai ser sexta-feira agora às 8 horas. Deixa eu explicar uma coisa que eu vi gente com dúvida. Davi, você disse que são as últimas 2 dezenas, mas se elas vierem em outra ordem, se eu tiver, por exemplo, saiu lá, a penúltima dezena foi 20 e a última foi 50, é 20-50, né? Mas eu tenho 50-20, aí eu venci? Não, nós não demos dezenas fragmentadas, você recebe o número todo. Quem comprou um dos nossos produtos recebeu o número grátis, né? Depois de comprar o produto, recebeu o número completo. Você não recebe 2050, você recebe 2050. Então as últimas 2 dezenas elas vão formar um número só quando forem sorteadas lá pela Lotomania, sexta-feira às 8 horas. Quando a moça puxar lá, penúltima, 10, última, 11. Então ela não sorteou 10, 11, ela sorteou 1011. Para nós forma um número só. Então esse número só, quem tiver, vai ser o novo ganhador da Christine e pode optar ou pelo carro, né, ou pelo valor em dinheiro, que será R$25 mil, tá certo, família? Participa, dá tempo ainda. Dê essa chance a você mesmo, né, de participar aí. De qualquer forma, ainda que você não ganhe, família, eu tenho certeza que a pessoa que vai vencer vai te fazer sentir tão bem por ter participado disso, de você saber, olha, isso aí só aconteceu porque eu participei. Eu tenho certeza disso, que o coração de muitos aqui, né, vão se emocionar, porque Deus prepara tudo, né, meus irmãos? Então, vai ser de quem tiver de ser. É isso, meus irmãos. Fiquem com Deus. Um abraço. Link aí. Você compra lá pela Hotmart. Pode inclusive dividir no cartão. Um abraço. Fiquem com Deus e fui!